Vamos ler mais um texto em que Jesus fala do reino dos céus. Ele diz assim, está em Mateus capítulo 13, versos 47 em diante. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Que parábola estranha, não é mesmo? O que Jesus quis dizer com esta parábola? Bem, eu acho que os versos 49 e 50 fornecem a explicação, que na verdade é bem dura. Esta parábola expressa a intensa busca do reino dos céus por parte daqueles que estão querendo ser salvos. E essa intensa busca deve acompanhar a vida humana, porque os resultados da sua não busca são terríveis. Agora, me chama a atenção que no grego, a palavra rede, ou melhor, lançar a rede nesse caso, seria sagige. Isto me indica que não era uma rede pequena, que o homem sozinho poderia manusear, mas antes uma rede grande, que só poderia ser manejada por um grupo maior de pescadores. É porque a sua dimensão era larga e por causa das suas dimensões, esta rede, manejada por muitos, apanhava também muitos tipos de peixes, alguns apropriados para o consumo, outros inúteis ou impróprios para serem comidos. Assim se dá com aqueles que professam cristianismo nesse mundo. Algumas pessoas possuem uma fé genuína, amam mesmo a Jesus e a sua religião cristã é autêntica. Outras, no entanto, não. Para os propósitos de Deus, algumas pessoas servem e outras não. Mas aí que vem alguns pontos para meditarmos. O primeiro, o que faz uma pessoa ser boa ou apta para o reino e outra não? Não são as qualidades inatas que cada um possui que faz com que nós sejamos bons ou não bons para o céu. Não são qualidades como beleza, inteligência, dinheiro, fama, força, etc. O que nos faz aptos para o céu são os frutos do Espírito que nós permitimos que a graça gere em nosso ser. Segundo lugar, todos podemos ser aptos para o reino, todos, sem exceção. Tudo se resume a uma questão de aceitar ou não a graça transformadora de Deus. É o caso do famoso livre-arbítrio. Em terceiro lugar, posso dizer também que o trabalho de recolha dos peixes, isto é, o evangelismo, não pode ser feito apenas por um, mas por muitos. Logo, não existe na Bíblia espaço para qualquer tipo de, digamos, cristianismo avulso, separado dos demais irmãos. E, finalmente, em último lugar, falando em peixes bons e ruins, devemos lembrar que todos nós também, sem exceção, somos pecadores e, naturalmente, inaptos para o reino. Porém, novamente, é uma questão de escolha entre querer permanecer assim, inapto, ou aceitar a graça de Cristo que nos capacita, que nos prepara para o seu reino. Talvez esta é a maior de todas as diferenças. Todos somos pecadores, mas alguns, infelizmente, conseguem ser perversos. E Deus não tolera a perversidade. Pense nisso. Deus nos aceita como somos, mas Ele quer nos transformar. Não brinque com a graça de Deus. Seja um bom peixe. Eu fico lendo aqui na Bíblia Sagrada as parábolas de Jesus e me encanto com elas. Certa vez o mestre disse, a que compararei o reino de Deus? Você se lembra dessa parábola? E ele continua dizendo, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Isso está em Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21. Esta parábola ilustra o poder de penetração do reino dos céus. Embora seja verdade que as Escrituras apresentem o fermento como algo ruim, símbolo de corrupção, e que até os rabinos tenham usado o termo neste mesmo sentido, não há razão para crer que Jesus não tenha tido a coragem de ressignificar o símbolo, de dar um outro sentido para ele, pelo menos aqui neste caso. É que Jesus queria dar uma nova versão de coisas antigas. Eu sei que alguns intérpretes acabam tendo esse texto como o que Jesus estava dizendo, o fermento comparado ao reino, significa que o reino de Deus receberia elementos perversos e se estragaria com o aparecimento de heresias
e doutrinas errôneas, etc. Eu particularmente não penso assim. Parece que algumas pessoas não têm facilidade para admitir a simplicidade das palavras de Cristo como ele as proferiu. Os símbolos nem sempre são coerentes, mas nem por isso deixam de ser didáticos, e o mestre poderia sim dar novo significado a eles. Por exemplo, a semente na parábola do semeador. Na parábola do semeador, a semente que cai no solo significa a palavra. Porém, na parábola do joio e do trigo, a semente significa os resultados da palavra, ou seja, aqueles que são chamados de os filhos do reino dos céus. Nas escrituras e também nos escritos rabínicos, a serpente sempre é símbolo do diabo, de algo mal, indica Satanás, ou talvez o mau caráter de uma pessoa. Porém, se você olhar Mateus capítulo 10, verso 16, você vai descobrir que Jesus empregou este símbolo da serpente com um bom sentido. Outro exemplo, o símbolo do leão é usado tanto para indicar Satanás, em 1 Pedro 5, verso 8, como para indicar a Cristo, em Apocalipse capítulo 5, verso 5. Portanto, esta parábola do fermento ilustra a mesma coisa que a parábola do grão de mostarda, ou seja, desenvolvimento. Só que a parábola do grão de mostarda implica em crescimento do reino observado de fora, ao passo que a parábola do fermento implica em desenvolvimento partindo de dentro para fora e, portanto, se propaga por toda parte e influencia todo o mundo. Naturalmente que esta parábola não tem a intenção de ensinar que o mundo inteiro vai se converter, não é isto, mas deixa claro sim que, através de Cristo, o pequeno e frágil povo de Deus mexerá com o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque mesmo fracos, eles possuem o poder do Espírito Santo, o poder maravilhoso que acompanha todas as pessoas que em si mesmas não têm forças para prosseguir. O poder que deve acompanhar você todos os dias da sua vida, testemunhando sempre que, apesar das maldades e dos problemas, Deus ainda tem os seus filhos aqui nessa terra. E que você, pela graça de Deus, também é um dos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. E se somos filhos, temos um Pai. E se temos um Pai celestial, por que nos sentir abandonados? Ninguém, meu amigo, é órfão de Deus.